O Rei Demônio foi morto em batalha contra os heróis, mas como último ato, ele ativou uma pedra misteriosa que permitiu voltar no tempo, e agora ele tenta ser gentil na sua nova vida. Percebendo que o poder da pedra tinha trazido ele de volta para o passado, nosso protagonista, ex-Rei Demônio, agora era simplesmente Zack Steel, o primeiro sucessor da família do condado de Steel. Logo em seguida, o servo entra no seu quarto e dá uma esculachada no Zequinho, dizendo que ele é preguiçoso e tinha até desistido mesmo de se levantar. O Prota chama ele para se aproximar com seu dedinho e, meus amigos, que erro que o loirinho cometeu. Porque logo quando ele se aproximou, ele começou a ser esmigalhado na porrada pelo nosso protagonista. Ouvindo uma barulheira no quarto, um cavaleiro chamado Binor chega e começa a perguntar e questionar o Prota. Por que ele estava fazendo aquilo? Por que ele estava batendo no servo dele? Sigmamente, Zack não responde absolutamente nada e fica se perguntando se ele deveria ser tratado daquela forma por apenas um mero servo. Thor dá um sorrisinho e pergunta pra ele: você acha que você vai conseguir me bater da mesma forma que você bateu nele? No loirinho? E não deu outra, meus amigos. Zequinho, encapetado, simplesmente responde que sim e chega no ouvidinho dele falando assim: eu te amasso. Segue para a próxima parte. Após Zequinho começar a esmigalhar o servo de sua casa, ele vai bater de frente com Minor, o cavaleiro confiante da casa Steel que exalava confiança sobre o Prota. Não contente com isso, Zack diz que não poderia deixar de treinar um cachorro obediente, e logo em seguida puxa um pano de mesa e taca em cima do Binor, que atordoado com a situação, abre espaço pro Zack dar uma vazada no cara, velho. Isso é louco, o cara não tem limites, velho. Isso porque ele também não deu um segundo e ele já falou pro loirinho assim: vamos terminar o que nós tínhamos começado. Ou seja, o loirinho apanhou de novo. Nesse instante é revelado que o nosso poderoso, ele ainda também não conseguia lidar com seus poderes completamente. Ou seja, ele estava sendo limitado por não ter sido despertado ainda sua mana e seu corpo. Depois do sacode, o jovem mestre ele é convidado ao salão principal, onde encontra sua família. Um clima de desconfiança e indiferença cobre o local. E logo em seguida é apresentado alguns personagens. O Ruivin, o irmão do meio do Zack, que dá uma zoada no Binor como se ele fosse uma criancinha por ter pedido pro Zequinho, né? O indefeso, nada poderoso. E o pai de Zack, o Conde Vordo, que já chega intimando o Prota alertando pra ele: por que você tava atrasado, mano? E isso é forma de se colar comigo? Mas, né? O ex-rei Demônio tava se importando demais com a situação. Aí rola um papinho do pai falando: ah, você deveria se portar bem, você é o herdeiro e blá 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 blá. Zequinho aí pergunta pra ele: por que você tá se importando com isso? Você nem queria passar mesmo o título pra mim? Isso dá uma aborrecida no pai, mas dá oportunidade pra outro personagem atrapalhar a conversa. Nesse caso aqui foi a madrasta de Zack, vulgo Florere, não sei pronunciar o nome dela, vai ficar essa porra mesmo. Que já chega falando assim: nossa, como ele é mal educado, não pode um negócio desse. O Rivinho não perde a chance e já solta aquele peidinho escrito assim: Inocho. Nisso aí o Prota já vai fuçando suas memórias e lembra que esses dois Barnabé queriam tirar o título de conde dele. E pra dar uma zoada ele responde a madrata de um deboche: como eu poderia ser desrespeitoso e arrogante com você? É um mal entendido, mamãe. E obrigado por ter me chamado aqui. Eu cometi um erro. Aí as coisas começam a pimentar e o Zequinho puxa uma espada que tava na parede e aponta pro loirinho. Ele fala assim: ah, um servo que desrespeita seu dono não poderia mesmo sair impune. Deveríamos cortar a cabeça dele. Essa ação gera um choque na sala e a dúvida cobre o salão. Quem estava mentindo de manhã? Era o Zack que tinha atacado mesmo? Ou os cavaleiros que estavam mentindo tentando incriminar o Zack? Acreditando ou não, essa discussão acaba com simplesmente o cavaleiro Binor confirmando a agressão unilateral sofrida por ele, Hans, pelo Zack. E com o Zequinho falando assim: ah, cavaleiro, se você consegue admitir que foi agredido tão facilmente por um mero cidadão, por que você também não admitiria assim seus pecados, seus erros, suas mentiras, como você está contando até agora? E foi aí que o protagonista botou pau na mesa, velho. Falou assim: mano, pai, vamos fazer o seguinte: esse cavaleiro é mentiroso, foda-se. Marca aí um duelo, um x1, sincerão, eu contra ele. Local e hora onde você quiser e quando quiser. Só me avisa, beleza? Vou sair aqui, mano. Um abraço. Vai se fuder. Brincadeira, não falou isso, mas foi quase isso. Segue pra próxima parte. Fui! Após chamar para duelo o cavaleiro Binor da casa Steel e zaralhar a reunião da família, a cena é cortada pra Zack fazendo alguns testes de espada no jardim. O que faz Zack refletir o quão difícil foi conquistar todo aquele poder e status como Rei Demônio e percebe que não seria nada fácil recuperar todo aquele poder de uma hora para outra. Logo em seguida, o Prota sente a presença de alguém te observando e pede para a pessoa se revelar. Era o Ruivin. Parece que já dá uma incomodada no Prota, falando que ele mesmo, com esse poder, não teria chance contra o cavaleiro da família. Mas é claro que Zack aceitou tranquilamente a crítica, anotou num caderninho e viu como ele podia melhorar. E não simplesmente falou assim:
tá com medinho de perder o título de conde? O Rivinho, meio humilhado, diz que jamais temeria isso, já que ele não poderia ser o conde se ele não conseguisse derrotar o mero Zequinho. E com isso, amigos, temos um novo duelo marcado. O ex-rei demônio todo-poderoso que encarou todos os heróis de uma vez, versus o Rivinho, o cara mais chato da família Steel Will. Depois disso, somos alocados no campo de batalha, onde um duelo sincero será feito. Zequinho contra o Cavaleiro Binor. O Cavaleiro já começa dando aquela lição de moral no jovem mestre que se importa muito com a situação. Após essa zoada, o duelo se inicia. Ele avança sobre Zek, que defende o ataque. Percebendo a efetividade do ataque, Binor lança outro. A torcida vai à loucura. A família começa a comentar sobre o andar do duelo, falando: nossa, o Zequinho não vai aguentar. Ele tá lutando até que bem, ele não sabia empunhar direito, nem ensinamos isso, blá 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 blá. Binor sente o hype do Coliseu e provoca Zek dizendo: Dá FF aí, mano, senão vai ficar feio, velho. e o ex-rei demônio, como não nasceu ontem, simplesmente devolve a provocação na mesma altura. Teu rabo, moleque. E um ataque de esgrima avançado, a extensão dos sentidos é lançado. Todos ficam em choque. Quem irá vencer esse duelo? O cavaleiro experiente da família Steel Will ou o sucessor do título a conde, Zequinho? Segue pra próxima parte. Após o incrível ataque de Zequinho, Binor se assusta e dá uma recuada, mas isso não impede ele de logo em seguida desferir outro ataque poderosíssimo. Mas impressionantemente, Zek consegue escapar do ataque desviando dele. Mas Binor estava só começando, e dessa vez ele ia desferir um golpe que não deixaria Zequinho escapar. E é nesse instante que o golpe espacial é lançado. Um ataque direto, furioso do cavaleiro atinge diretamente nosso protagonista. O protagonista vai ao chão. Aparentemente, Zequinho havia sido derrotado. A plateia vibra, todos elogiam. Como esperado do Sr. Binor, ele é incrível. Logo em seguida, o nosso cavaleiro começa a debochar do nosso protagonista, dizendo que já havia um vencedor e que seria injusto continuar essa batalha, pois poderia acabar ferindo ainda mais o jovem mestre. Entretanto, meus amigos, quem canta a vitória antes geralmente se ferra. Porque logo em seguida, um raio azul aparece na arena. Era Zequinho se levantando do golpe. Levemente atordoado, Zequinho profere as seguintes palavras: eu não posso vencê-lo apenas com técnicas corporais, mas em uma batalha, quem ganha é quem luta pra ganhar. E é nesse momento que Zequinho faz uma investida feroz. O cavaleiro Binor, desprevenido, toma o golpe na lateral. Logo em seguida, uma investida no centro gravitacional do nosso oponente é realizada. Binor cai no chão, fica meio zonzo e fala que o Zequinho era um covarde por atacar pelas costas. Entretanto, nosso prota não se importa nem um pouco com as ofensas, pois, com toda a experiência e bagagem como rei demônio que ele teve ao longo de milhares de anos, ele diz diretamente pro Binor: em uma batalha você tem que lutar para ganhar. Se você oferece espaços para os seus inimigos, eles irão te atacar e você irá perder. E a derrota aqui em uma batalha significa a morte. E é dessa forma, meus amigos, que temos Binor se rendendo e Zequinho sendo declarado o campeão deste duelo. E após vários xingamentos da plateia e ofensas por parte de todos os lados, Zequinho simplesmente lança a frase que encerra o nosso capítulo: Greg, Ruivinho, desça aqui, vamos batalhar. Segue para a próxima parte. Após Zequinho vencer o duelo contra Binor, Ruivinho é convocado à arena. Ele estava assustado. Ele lembra do acordo que tinha feito com Zek. E Zek diz a seguinte frase: eu disse a você, não disse que eu decidiria a hora e o lugar? Somente o pai do Zek dá aquela fingidinha, falando: nossa, como assim? Que duelo? O que você está dizendo? O Zek dá uma debochada e fala: você já sabe de tudo. A plateia começa a comentar sobre a situação e claro que esse boato já tinha espalhado para todo o reino. E com isso, meus amigos, temos o início do duelo. Ruivinho contra Zek vai ser iniciado. Entretanto, meus amigos, o Ruivinho estava cagando nas calças. Sim, exatamente, ele estava com medo do Zequinho, né? O fraco Zek, como ele sempre disse. O pai, autoritário como sempre, pergunta pro Ruivinho na maior calma do mundo: Você tá com medo de um verme como o Zek? Não me envergonhe. E o Ruivinho, na maior boa vontade, desce pra arena pro conflito se iniciar. Ao se posicionar na arena, Ruivinho já fica preocupado. Zek estava sorrindo. Suas mãos já estavam suando ao empunhar sua espada. Todas as expressões, tom de voz, comportamento e até habilidade de combate, tudo do Zequinho não fazia sentido para esse Ruivinho. O que tinha acontecido com o Zek nesse tempo? O que mudou a cabeça dele? Por que ele está tão diferente? Essas indagações não saíam da cabeça do Ruivinho. E foi aí que, cortando essa brisa toda dele, que Zek humildemente oferece assim ao seu irmãozinho: por que você não me ataca primeiro?
eu estou cansado, eu estou derrotado, né? Você disse, eu acabei de enfrentar o grande cavaleiro Binor. Por que você não ataca primeiro? Vou te dar uma vantagem. Tremendo de medo, o Ruivinho não reage. Então nosso prota, ele vai lá e avança sobre o Ruivinho. Um golpe desferido. Entretanto, o Ruivinho se defende. Nessa defesa, ele percebe que o golpe de Zack não estava tão poderoso assim. E é isso, parece que dá uma fonte de emoção nele e ele fala, mano, eu sou foda e eu vou acabar com ele. Zack sente a força do Ruivinho. Ele, aparentemente, o golpe de Binor não foi qualquer coisa não. Ele estava ferido, ele estava cansado. Ele não estava mais apto para usar a magia naquele estado. E é com isso que o Zack entende que ele teria que derrotar seu irmãozinho o mais rápido possível, pois suas forças estavam se acabando. E é nesse instante que Zack segura a espada do seu irmão e diz a seguinte frase: o que acha de uma luta sangrenta com carne voando pra todos os lados? Sim, literalmente, o nosso protagonista segura a porra da espada com a mão. Com a mão! Olha, mano, ele é muito Sigma, velho. Segue pra próxima parte. Após o conflito chegar em seu ápice, com Zack segurando com fervor a lâmina de Ruivin, a tensão explode sobre a arena. O prota acabava de se transformar em uma fera demoníaca, e com isso ameaça Ruivin, o dizendo para desistir, porque nessa luta, ou você morrerá, ou você desistirá. Greg não responde, fica paralisado com medo do próximo ataque. Zack, num ato impiedoso, lança um venenoso ataque que acerta a face de Ruivin e o derruba, sem o deixar respirar. Com a lâmina de sua espada e tremenda agilidade, crava a espada ao lado da cabeça de Ruivin, que acaba se rendendo de tanto medo do combate. Sendo assim, Zequinho, o destemido ex-rei demônio, destrói seu oponente e é declarado o vencedor do duelo. E de brinde, o consagrado provoca o Papis, que assustado e nervoso com a derrota de seu outro filho, não aceitava entregar o título de conde para o nosso Zequinho. E é óbvio que o Zack tinha que mostrar quem era que mandava na situação e dar uma lição de moral, tanto pro Ruivin quanto para o seu pai, falando pra ele assim: relaxa, pai, quero nada não, meu. Inclusive, tô vazando da family, falou? Logo em seguida, a cena é cortada pra Zack na frente do castelo da sua família, com suas malas, pronto pra ir embora. Mas o que o loirinho tá fazendo ali? Segue pra próxima parte.